Passa a oportunidade para o filho Eduardo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero saudar uma igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria, estamos aqui na casa do Senhor para adorar o mesmo que se faz presente aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Sou grato ao bom Deus por me ter escolhido para ministrar a tua palavra, ao meu pastor que nos dá esta oportunidade, a amigos aqui, a nossa retaguarda, em nome do Senhor, na nave da igreja, né? Nós temos amigos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Esses dias bateu lá no meu portão, era mais de 10 horas da noite, né? Uma pessoa e foi me levar um presente, falou: não esqueci de você. Eu falei: amém, meu, amém, né? É bom ter amigos, né? Não vou falar quem é a pessoa, né? Mas Deus, Ele é fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como foi aqui, né? Nosso irmão veio aqui e contou o seu testemunho, que estava quase no fundo do poço e Deus o resgatou. É assim que é a obra do Senhor, né? Nós estamos vivendo esse evangelho para resgatar almas mesmo, né, do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Como já foi falado aqui, em nome do Senhor, as cartas, né, das 7 igrejas, em nome do Senhor. E foi nos incumbido a carta à igreja de Éfeso, no seu livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 2. Eu vou estar lendo aqui em nome do Senhor Jesus, para não cansar muitos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso, e sofreste e teste paciência e trabalho, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não arrependeres, tem, porém, isto que aborreces as suas obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Poder se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. E quero parabenizar também todas as mães nesta dia, né, específico, né, que foi um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, né. Quero agradecer a minha esposa, né, por ser mãe dos meus filhos, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa grande mulher guerreira que tem me ajudado nesta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os meus filhos abençoados que estão aqui na casa do Senhor, para adorar ao Senhor Jesus Cristo, né, em espírito e em verdade, né, em nome do Senhor. É dia das mães, né, mas passou quase o dia todo no fogão ali, em nome do Senhor, fazendo aquela bela feijoada, em nome do Senhor Jesus Cristo para nós. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Com glória. Pode ir em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. A palavra, amados irmãos, a qual domingo passado já foi mencionado, uma introdução aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, de João na ilha de Patmos, a qual ali recebeu o anjo do Senhor, né, para ministrar ao seu coração a carta a ser escrita às 7 igrejas, né, exaltado é o nome do Senhor Jesus.
Mas como foi me incumbido, amados irmãos, a cartas de Efésios, eu não quero entrar nas outras cartas que vai ser ministrada pelos nossos irmãos que vai estar pregando a palavra do Senhor. Eu quero fixar, aleluia, esta mensagem, esta carta de Efésios, que se encontra aqui em Apocalipse, no seu capítulo de número 2. Mas para entrar, amados irmãos, nesta carta, a qual está sendo mencionada aqui, não tem como, amados irmãos, mencionar aquele que começou a boa obra para as nossas vidas, porque foi começado algo, amados irmãos. E a palavra ela vai nos ensinar, aleluia, que ali existia um profeta chamado Zacarias, que ele não tinha filho, e ali o desejo dele, ele era avançado em idade, com sua esposa Isabel, a ter um filho. E ali, exaltado o nome do Senhor, ele chega a ir ao templo ali, foi escolhido para ir ao templo, e quando ele chega ao templo ali, um anjo se depara com ele e diz: olha, eis que aquilo que você pediu, aleluia, vai ser concebido. E ele diz: mas o que eu pedi é impossível. Mas o Senhor diz que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E diz a palavra do Senhor que ali Zacarias ele fica meio afoito e muitas das vezes desconsiderou aquilo que o anjo tinha falado para ele. Mas ali diz a palavra do Senhor que Zacarias ele fica mudo e vai para casa mudo. Mas diz que, aleluia, ao decorrer dos dias ele se depara com sua esposa grávida de um filho, e este filho era João Batista, aquele que abria caminho, aleluia, para que o Senhor Jesus Cristo viesse trilhar pelo caminho. Então ele seria o mensageiro, aquele que ia abrir o caminho e anunciar as boas novas de salvação, para que Jesus, aleluia, viesse de encontro. E nós se deparamos, amados irmãos, que a mesma história, aleluia, um anjo visita uma virgem chamada Maria, aleluia, e ao mesmo tempo, ele diz que após 6 meses, que a diferença de ano era 6 meses, aleluia, diferença de um para o outro, mas diz que o anjo vai até Maria e diz: olha, eis que tu conceberá e dará luz a um filho, e este filho terá o nome de Jesus o Nazareno. E eu creio, amados irmãos, que aquela mulher ela fica afoita ali também, porque era virgem, estava noiva de José, o carpinteiro, e ali, exaltado o nome do Senhor, talvez ela pensou: o que será de mim agora? Eu vou ser falada entre a sociedade, eu vou ser muitas das vezes desprezada. Mas ali o anjo acalma Maria, e ao mesmo tempo o anjo vai até José e encontra com José e diz: olha, Maria vai conceber um filho gerado pelo Espírito Santo, então você vai aceitar ela, vai casar com ela e vai assumir ela como a sua esposa. E assim diz, amados irmãos, que Maria ali fica grávida daquele que ia revolucionar, aleluia, a história, daquele que ia transformar tudo aquilo que estava perdido em novidade de vida, aquele que ia curar, aquele que ia restaurar, aquele que ia libertar, amados irmãos, aos cativos e os oprimidos. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que João, aleluia, ele começa a abrir o caminho, começa a ministrar a palavra do Senhor em meio ao deserto, vestido de veste de camelo, exaltado, comia mel silvestre e gafanhoto, amados irmãos, e ali ele pregava o ano aceitável do Senhor, e dizia desta maneira: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura, exaltado é o nome do Senhor. E ali os irmãos, aleluia, mesmo assim, com pregação dura, com pregação, aleluia, no propósito, as pessoas ainda iam ouvir a voz de João Batista pregando em meio ao deserto. E a história, amados irmãos, diz que Jesus ele
ele vai crescendo em conhecimento, Jesus vai crescendo em sabedoria. E ali, amados irmãos, diz que Jesus, com seus 30 anos de idade, com seus 12 anos de idade, ele entra no templo ali, aleluia, exaltado ao nome do Senhor, estar ali cultuando ao Senhor, ao Deus de Israel, cultuando, amados irmãos. E diz, aleluia, que é dado um livro para que ele viesse ler ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor, que quando, aleluia, dar aqueles rolos para ele, e ele, quando ele abre aquele rolo, ele começa, aleluia, a ler aquele livro, e aquele livro estava no profeta Isaías, o profeta messiânico, dizendo desta maneira, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, que ele tinha vindo, aleluia, para salvar aquele que se havia perdido, para, aleluia, os cativos oprimidos ia ser liberto, ia restaurar os prisão, aqueles que estavam presos, ia restaurar aquele que estava preso. E ali, exaltado é o nome do Senhor, Jesus Cristo, ele começa os seus 30 anos, começa o seu ministério, ele desce, aleluia, até um rio chamado Jordão, e chega naquele rio, amados irmãos, está ali João Batista, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E quando Jesus, ele chega, amados irmãos, e ali ele começa a andar, e ele depara com João Batista, e quando João Batista olha para ele, fita os olhos dele, diz desta maneira: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, mas por que tu vieste a mim? E Jesus, aleluia, amados irmãos, ele fala: olha, eu estou aqui porque eu preciso ser batizado, eu estou aqui porque eu necessito ser batizado. E João Batista diz nisso: eu preciso ser batizado por ti. Mas diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que João Batista diz: olha, para que tudo que se cumprisse na palavra do Senhor. Jesus, ele precisava ser batizado. Jesus, ele precisava estar ali para ser batizado. E diz a palavra do Senhor que João Batista pega Jesus, imerge sobre a água e batiza Jesus. E Jesus sai para começar o seu ministério sobre a face da terra, aos seus 30 anos de idade. E diz que quando Jesus, ele começa a andar, a caminhar, João Batista olha para os seus discípulos e diz: olha, não é mais a mim que você tem que seguir, é esse que você tem que seguir, porque esse, aleluia, curará o mundo, esse livrará os cativos, oprimidos, aleluia, esse daí vai ser aquele que vai libertar a humanidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que aqueles discípulos começam a seguir a Jesus. Está aí, amados irmãos, começando a revolução na história, a revolução daqueles que estavam muitas das vezes desgarrados da palavra do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que Jesus, aleluia, ele fica 3 anos e meio pregando a palavra, cura coxo, cura enfermo, cura a mulher do fluxo de sangue, cura paralítico, cura cego, cura, aleluia, a sogra de Pedro de febre. Vai ali, aleluia, está passando um cortejo, aleluia, funeral, aleluia, ele toca no esquife, aquele defunto se levanta, e todos começam a glorificar o nome do Senhor. A nova história está surgindo, amados irmãos. E diz a palavra do Senhor que ele continua prosseguindo, mas diz a palavra do Senhor que um dia chegou, amados irmãos, que ele teria que morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelas nossas transgressões. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que chega ali, ele é preso, ele é crucificado, aleluia, e é morto, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, por pessoas que muitas das vezes estavam ali dizendo: olha, solta Barrabás e crucifica Jesus, solta Barrabás e crucifica Jesus. Talvez aqueles mesmos que estavam na caminhada com Jesus diziam: olha, crucifica esse e solta Barrabás. Mas a trajetória, amados irmãos, diz
que Jesus, aleluia, ele é crucificado em nome do Senhor Jesus Cristo, e ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando as mulheres chegam ali, exaltado é o nome do Senhor, para lavar, para limpar o corpo de Jesus, quando chega lá, ele não está mais lá. Exaltado é o nome do Senhor. E aquelas mulheres, elas saem chorando ali daquele sepulcro, mas diz que aparecem uns anjos dizendo: olha, aquele que estava morto, ele vive, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que aquelas mulheres vai correndo afoita até os discípulos, dizendo: olha, nós fomos lá limpar o corpo de Jesus, nós vamos dar banho em Jesus, mas sabe, quando nós chegamos lá, Jesus não estava, mas um anjo apareceu a nós, dizendo: olha, esse que estava morto, ele ressuscitou. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que aleluia, Pedro, ele vai afoito dizendo, talvez ele não estava acreditando, e corre até o sepulcro. E quando ele chega ao sepulcro, amados irmãos, está ali somente as vestes, os lenços ali jogados. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que quando, aleluia, o costume dos judeus, amados irmãos, é que quando, aleluia, eles estavam se alimentando numa mesa, mas quando ele dobrava, aleluia, o seu lenço e deixava arrumadinho, era sinal que ele ia voltar. E Pedro, aleluia, ele depara com aquele lenço dobrado. Então ele diz desta maneira, amados irmãos, ele diz desta maneira: não, o meu Jesus, ele ressuscitou, o meu Jesus, ele não morreu, o meu Jesus ainda está vivo. E ele sai correndo para o meio, aleluia, dos discípulos, dizendo: Jesus ressuscitou, porque os lenços estavam dobrados. Aí diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que os discípulos, muitos ficaram afoitos, dizendo: o que será de nós, aleluia, sem Jesus? O que será de nós agora sem Jesus? E diz a palavra do Senhor que uns voltaram a pescar, outros voltaram a fazer o que fazia antes, e se esqueceram, aleluia, que Jesus ia voltar. Mas diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que havia ainda incrédulos ali no meio. Diz que Tomé, aleluia, ele só acreditava se tocasse. E quando ele foi falado para Tomé, Tomé falou: vocês são loucos, vocês são loucos, Jesus morreu. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, que Jesus, ele vem em corpo transfigurado e aparece, aleluia, em meio aos seus discípulos, dizendo: olha, eu estou aqui ainda, eu ainda estou aqui com vocês. Vocês não podem, aleluia, me tocar, mas vocês podem me enxergar aqui, porque eu estou em corpo transfigurado. E diz a palavra do Senhor que Jesus ainda fica 40 dias ali com os discípulos, irmãos. Mas diz a palavra do Senhor que ali começa, aleluia, os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, aonde os seus discípulos eram os principais, aleluia, a pregar as boas novas de salvação àqueles que estavam ali naquele lugar, aqueles que estavam tanto em Jerusalém como fora de Jerusalém. Era necessário pregar a palavra do Senhor, como é nos dias de hoje. É necessário que nós saímos para pregar a palavra do Senhor, tanto, aleluia, no templo como fora do templo, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós temos que estar ministrando a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que eles começam ali a pregar o evangelho. Mas diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que não foi fácil, porque muitos foram encarcerados, muitos foram decapitados, muitos foram apedrejados, mas o evangelho de Jesus Cristo estava sendo pregado. Mas aí, amados irmãos, diz a palavra do Senhor que, aleluia, havia um homem, aleluia, na cidade ali de Damasco, chamado Paulo de Tarso, amados irmãos, um homem que perseguia, aleluia, os evangélicos, um homem que perseguia
a igreja que estava sendo fundada, o homem que começou a perseguir aquele que estava proclamando o ano aceitável do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus, ele olha do alto céu dizendo: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, aleluia, transformar este homem, para que este homem, ao invés de ser perseguidor, ele vai ser ganhador de almas. E diz a palavra do Senhor que quando aquele homem vai, aleluia, no seu cavalo, ali para perseguir o povo de Deus, diz a palavra do Senhor que aparece, aleluia, algo, aleluia, clarecente sobre o rosto dele, que ele cai ali e fica cego. E diz a palavra do Senhor que ele escuta uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que ali começa um homem que era perseguidor, mas agora transformado pelo próprio Jesus Cristo. Um homem transformado, a qual ia iniciar uma grande obra sobre a vida dele. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que ele fica cego. Talvez ele não entenda o que está acontecendo, mas ali começa a transformação sobre a vida dele. E diz a palavra do Senhor que diz que ele se afasta, aleluia, cego. Mas diz a palavra do Senhor que após 3 dias, Deus, aleluia, envia um profeta sobre a vida de Paulo, aleluia, para que ele venha a ser curado ali da cegueira. E quando ele é curado, amados irmãos, da cegueira, diz a palavra do Senhor que, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Paulo, ele começa a entender o que estava acontecendo sobre a vida dele, a transformação, porque um homem que desejava matar, agora ele deseja salvar. Um homem, aleluia, que desejava apunhalar pelas costas, agora ele deseja ajudar. Um homem, aleluia, qual era, aleluia, perseguidor, agora ele vai se tornar perseguido. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que ele começa o seu ministério. Mas o seu ministério também não foi fácil, porque a palavra do Senhor diz que Paulo, aleluia, ele fica 12 anos com um espinho na carne. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que esse espinho talvez incomodava a vida de Paulo, mas nem por isso, aleluia, que ele deixava de pregar a palavra, de, aleluia, ensinar ali o caminho que deve andar. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que chega um momento que ele começa a clamar a Deus, porque aquele espinho estava na carne. Mas diz a palavra do Senhor, diz: olha, Paulo, não te incomode com o espinho, porque a minha graça te basta. E diz que Paulo, amados irmãos, ele continua, aleluia, a fazer amigo. E quando diz a palavra do Senhor que ele começa a conhecer os discípulos, ele começa a conhecer a igreja que estava iniciando. Ele começa a conhecer, aleluia, aqueles que estavam fazendo a obra da maneira a qual eles podiam. Mas diz a palavra do Senhor que Paulo, ele era um homem culto, um homem estudado. Diz a palavra do Senhor que ele ali viveu ali com Gamaliel, homem estudado, homem culto. E ele começa a dizer: é preciso fazer alguma coisa. E eu quero dizer, amados irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é fácil. Eu quero dizer, amados irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo muitas das vezes vai ser doloroso. O Evangelho de Jesus Cristo, amados irmãos, muitas das vezes nós vamos tomar apunhaladas pelas costas. O Evangelho de Jesus Cristo, amados irmãos, muitas das vezes nós vamos ser caluniados, pisoteados, muitas das vezes até defamados. Mas Paulo, aleluia, ele estava, exaltado em nome do Senhor, disposto a sofrer as consequências do Evangelho de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, exaltado em nome do Senhor, que Paulo, aleluia, ele chega, exaltado em nome do Senhor, lá em Éfeso, amados irmãos. E diz, queridos irmãos, que Éfeso era um lugar muito difícil. Éfeso era um lugar, amados irmãos, difícil ali, porque havia deuses ali que eles criam. Exaltado o nome do Senhor, existia uma deusa chamada Diana.
que ali exaltado o nome do Senhor era adorada, ali exaltado o nome do Senhor, e ali eles prestigiavam culto também aos nicolaítas. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Então, amados irmãos, os nicolaítas eram aqueles que muitas das vezes blasfemavam como o povo de Deus. Os nicolaítas eram aqueles que eram como Saulo antigamente, perseguiam o povo de Deus. E ali exaltado o nome do Senhor, um lugar difícil de acesso, um lugar, aleluia, que estava ali na Ásia Menor, a qual Efésio, amados irmãos, os irmãos ali, quando eles iam ministrar a palavra do Senhor, muitas das vezes eram pegados e jogados em covas de leões, onde muitas das vezes era pegado e jogado, muitas das vezes, amados irmãos, estraçalhados para que os leões viessem comer. Existia, amados irmãos, aqueles lugares aonde existiam lutas, aleluia, onde eles jogavam, aleluia, os servos do Senhor para ser massacrado à espada. Mas eu quero dizer que isso não intimidou a Paulo, isso não intimidou aqueles que estavam à frente. Diz a palavra do Senhor que Paulo, aleluia, ele precisava de ajudadores, e ali estava Timóteo para ajudar a Paulo, ali estava Lucas para ajudar a Paulo, ali estava também João para ajudar a Paulo. Então vamos dizer que, aleluia, Paulo tinha ajudadores para fazer aquela obra ali na igreja de Éfeso. E diz, amados irmãos, que a palavra foi ministrada, a palavra era pregada. Paulo, aleluia, ele não se cansava de pregar a palavra, porque o intuito dele, irmãos, aleluia, era ganhar almas para o reino. O intuito dele era ganhar almas para o reino. O ensinamento foi feito ali na igreja de Éfeso. E diz a palavra do Senhor, a qual nós possamos dividir, aleluia, em duas partes, aleluia, esta igreja de Éfeso. Diz a palavra do Senhor, dizendo assim: olha, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não pode sofrer os maus que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e não são. Tu o achastes mentirosos e sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Então, amados irmãos, era Paulo ali, exaltado é o nome do Senhor, que estava cuidando da igreja, mas exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o ensinamento estava sendo feito àquela igreja. Mas diz a palavra do Senhor que existia no meio ali, amados irmãos, aleluia, os falsos pastores, os falsos apóstolos, que a igreja, aleluia, não concordava, que seria ali os nicolaítas, exaltado é o nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que a igreja de Efésios, ela se perseverava na fé. A igreja de Efésios, ela se perseverava, aleluia, no bom combate. A igreja de Efésios, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, ela não existia barreira para que viessem parar a igreja de Efésios. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que Jesus, aleluia, como foi ministrado aqui no domingo, aleluia, anterior, que, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, que, aleluia, existia os castiçais, existia também, amados irmãos, aleluia, aqueles, amados irmãos, que estavam à prova, exaltado é o nome do Senhor. Existia os castiçais na igreja, e diz a palavra do Senhor que ali Jesus, ele andava no meio dos castiçais, olhando, aleluia, as suas obras, olhando, aleluia, o que nós estamos fazendo dentro da casa do Senhor. E diz que Jesus olhava e dizia: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Então, amados irmãos, nesta noite, o Senhor Jesus, ele se faz presente aqui no nosso meio, e ele olha para mim, ele olha para você, e diz desta maneira: aleluia, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei que você consagra, eu sei que você sobe no monte, eu sei que você intercede, aleluia, pelo seu ante querido, eu sei, aleluia, que você desce na casa do oleiro para buscar a minha presença, eu sei, aleluia, que você jejua, eu sei, aleluia, que você está, aleluia, me adorando, exaltado é o nome do Senhor, eu sei que você não falta no culto, eu sei, aleluia, que você
você está na porta, cuidando da minha casa. Eu sei que você está no altar, aleluia, fazendo a minha vontade. Eu sei, aleluia, que você está louvando, aleluia, para mim, não para os homens. Eu sei que você está me adorando. Eu sei que você, aleluia, está na minha casa para me adorar nesta noite. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estas eram as boas obras, amados irmãos. Estas eram as boas obras, aleluia. Mas diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que a segunda parte, ele diz desta maneira: olha, mas eu tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e se arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus Cristo, amados irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus que dá oportunidades. Da mesma maneira que Ele estava enxergando, aleluia, as boas obras, Ele começa a enxergar as más obras. Ele começa a enxergar aquele que não consagra. Ele começa a enxergar aquele que não jejua. Ele começa a enxergar aquele que não sobe no monte. Ele começa a enxergar aquele que não leu, aleluia, para glorificar o nome dele. Ele começa a enxergar aquele que está fazendo a obra relaxadamente. Ele começa a enxergar, aleluia, aquilo que está ferindo o seu coração. Aquele, aleluia, que toca porque é compromisso, eu tenho que tocar. Não, amados irmãos. Ele começa a enxergar tudo. Ele começa a enxergar as nossas falhas. Ele começa a enxergar o nosso interior, amados irmãos. Porque a igreja, ele vê o homem aqui, ó, exterior, o homem que está aqui pregando com esse microfone na mão. Mas o nosso Deus, ele começa a olhar o interior das nossas vidas. Ele começa a olhar o nosso coração e diz: olha, você ainda não se arrependeu, você ainda não perdoou, você ainda, aleluia, tem mágoa no teu coração, você ainda, aleluia, não está disposto a fazer a minha obra, você ainda, aleluia, está somente esquentando o banco na minha casa. Ele começa a enxergar, amados irmãos. E diz a palavra do Senhor que ele fala assim, desta maneira: tem por isso que aborrece, tem por isso que se aborrece. As obras dos nicolaítas, a quais eu também me aborreço. Então os nicolaítas, amados irmãos, estavam ali para tentar distorcer o evangelho. Ele estava ali para poder colocar dúvida no coração daqueles que estavam começando a boa obra, daqueles que estavam dispostos. E as pessoas, eles estavam mais crendo nos nicolaítas do que crendo nos profetas que estavam ali começando a boa obra. E o que nós vemos nos dias de hoje, amados irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó: crê nos seus profetas e prosperareis. As pessoas, elas deixam de crer nos profetas e começam a tomar profetadas lá fora. Então os nicolaítas eram desta maneira, eles queriam distorcer. E muitas das vezes, aleluia, quando nós estamos à frente, né, de uma obra, de uma campanha, mas para que campanha? Para quê? Mas para que pregar desse jeito? Para que gritar? Para quê? Né? Ah, mas esse louvor ali não combinou ali com os varões, esse louvor não combinou com os jovens, esse louvor, aleluia, não combinou, aleluia, com as irmãs. Os nicolaítas tentando distorcer a boa obra que o Senhor tem levantado neste lugar.
Mas diz a palavra do Senhor, amados irmãos. Diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, é o que vencermos, não é o derrotado, é o que vencer. Dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus, aleluia, Ele não tem com nada com o derrotado. Deus, aleluia, Ele está dizendo: ao que vencer, eu estou fraco, eu não estou suportando, mas eu vou para a casa do Senhor para adorar. Eu estou enfermo, eu estou cabisbaixo, mas eu vou para a casa de Deus para adorar. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Eu não estou aguentando, é muita dor, é muito chicote nas costas, mas eu vou para a casa do Senhor para adorar. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que Paulo, aleluia, Paulo, amados irmãos, ele estava tão trabalhoso com a obra de Deus, que diz que ele não se cansava. Ele precisou ficar 3 anos ali na igreja de Éfeso, 3 anos para ali alimentar o povo com a palavra, para formar, aleluia, os verdadeiros discípulos que ia proclamar o ano aceitável do Senhor. E diz que ele fica 3 anos ali, amados irmãos, e diz que ele sai, volta ali para Jerusalém. Mas diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que quando ele volta, era tanto trabalho para ele fazer, era tanto trabalho, era tanta obra, que diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que o compromisso de Paulo era ganhar almas, era resgatar almas. E diz que o trabalho era tanto, aleluia, que ele diz assim para Timóteo: olha, enquanto eu estou aqui, você vai lá, leva o meu lenço lá, leva o meu lenço, porque pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui, exaltado é o nome do Senhor, Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 11, deixa eu ver aqui, em nome do Senhor Jesus, glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus, maravilhoso e Deus forte. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11, diz assim, amados irmãos: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que os seus lenços e aventais se levaram ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiram deles, e o espírito maligno saíram de seu corpo. Diz a palavra do Senhor que Paulo, aleluia, chega um momento em que ele está fazendo a obra e diz: ó Timóteo, vai lá e leva meu lenço, meu avental, porque a obra vai ser feita da mesma maneira. Diz a palavra do Senhor que enfermos foram curados ali naquele lugar, amados irmãos. Então a obra do Senhor, ela é árdua, mas a obra do Senhor, amados irmãos, também, aleluia, ela é cansativa, mas a obra do Senhor também, amados irmãos, ela é frutífera para o reino de Deus. Ela é uma obra frutífera para o reino de Deus. Então, amados irmãos, muitas das vezes não se sinta cansado para fazer a vontade de Deus, mas se sinta, aleluia, cada dia disposto para fazer a obra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela cura, liberta, restaura, renova as nossas forças. Ela renova as nossas forças, amados irmãos, e isso está incumbido a nós. Isso está incumbido, aleluia, ao nosso pastor a cuidar das ovelhas. Isso está disposto a nós, aleluia, como os obreiros na casa do
do Senhor, a zelar, aleluia, pela obra de Deus, porque foi pago um alto preço, amados irmãos. Jesus crucificado, Paulo, aleluia, foi decepado a sua cabeça, mas aleluia, ele diz: olha, guardei a fé, encerrei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a minha carreira. Combati o bom combate. Qual é o combate, aleluia, que nós estamos combatendo nos dias de hoje? Qual que é o combate, aleluia? Jesus, aleluia, da mesma maneira, aleluia, que ele vê as coisas boas, ele também consegue enxergar as coisas ruins. Nós não podemos se esconder, se escondemos do pastor, se escondemos dos obreiros, dos presbíteros, dos missionários, dos diáconos, diaconistas, se escondemos. Mas daquele que está dentro da igreja, rodeando os castiçais, e olhando para mim e para você, qual que é a tua boa obra hoje? Qual que é a tua boa obra? Qual que é a nossa boa obra? Qual que é a nossa boa obra? Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado. Se coloque de pé, mistério de louvor, prepara um louvor em nome do Senhor.